Hoje vamos falar sobre inventário patrimonial. Meu nome é Valber Almeida Xavier de Souza, eu sou o diretor da AXS Consultoria Empresarial. Somos especializados na realização de inventários e avaliações patrimoniais, inventário do ativo imobilizado. E agora, algumas informações importantes para você e sua empresa que necessitam da realização do inventário patrimonial. Antes de qualquer coisa, é importante ter muito claro qual a finalidade desse inventário. O inventário, para ser bem realizado, deve seguir algumas linhas de planejamento. A primeira delas, realizaremos com equipe própria ou realizaremos com uma empresa especializada? Diante disso, fique atento a essas informações. Qual será o objetivo do inventário? Apenas o controle físico ou controle físico monetário? Com base nessas questões, é importante definir qual será a linha de atuação para a realização desse inventário. Quando o objetivo é apenas o controle físico, todos os bens que fazem parte da empresa devem ser devidamente mapeados, levantados, catalogados, conforme falaremos a seguir. Agora, quando o objetivo é atender normas contábeis, o CPC, muitas empresas optam em fazer uma linha de corte, onde os bens que serão inventariados atenderão especificamente à determinação de valores do CPC, com base em R$ 1.200. Bens com valores de R$ 1.200 são inventariados, os demais apenas terão seu controle físico apontado. O planejamento para a realização do inventário patrimonial deve ser realizado com uma equipe com conhecimentos na realização de inventários, onde serão definidos quais bens farão parte desse levantamento físico, quais as áreas, plantas ou unidades serão inventariadas. É importante ficar atento que não adianta fazer meio inventário. Uma vez definida sua necessidade, esse inventário deve contemplar toda a empresa. Entretanto, cabe análises para essa definição. Um ponto importante também, que não podemos deixar de citar, é a questão dos bens que estão em poder de terceiros. Sejam esses terceiros fornecedores, clientes ou mesmo funcionários, colaboradores. Diante disso, é importante que para esse levantamento ter a credibilidade e ter o respaldo de empresas de auditorias, que seja realizado a circularização, quando não for possível realizar o inventário nos terceiros. Diante disso, um procedimento de circularização deve ser colocado em prática. Um outro ponto importante diz respeito às placas. As placas de identificação. A empresa deve ter muito claro quais são seus objetivos. Se tem no futuro próximo a intenção de implantar o sistema RFID, que tem um custo pouco maior que um sistema convencional, ou se vai optar pelo sistema convencional com placas de alumínio. Essas placas devem ser definidas tanto em quantidade quanto na qualidade, de acordo com os bens que a empresa tem e também aos ambientes que os bens ficam expostos. Ficam ao tempo, ficam próximos de locais com altas temperaturas. Para cada tipo de ambiente e de ativo, há uma placa específica que pode ser utilizada. O mesmo acontece também com as placas em RFID. Sua empresa não pode correr o risco de comprar um volume de placas limitado. É muito comum vermos empresas que têm por objetivo reduzir os custos da implantação desse projeto e comprar um número limitado de placas. Ocorre que, quando não se tem o controle patrimonial em funcionamento, o risco de erro na quantificação das placas é muito grande. Com isso, é importante que sua empresa, ao definir a aquisição das placas, compre um volume maior, 20%, 30% a mais, para não correr o risco do término das placas durante o processo de inventário. Caso isso ocorra, o projeto deverá ser paralisado para que novas placas sejam confeccionadas, e isso leva em média de 1 semana a 15 dias, e o risco da precisão do inventário está comprometido. Fique atento a essa informação, pois
O projeto não pode ser paralisado pela falta de placas. Um outro ponto importante que também deve fazer parte do processo de planejamento é quais informações serão catalogadas dos ativos. De forma geral, algumas informações são padrões quando se faz um inventário patrimonial. Data de aquisição, valor de aquisição, centro de custos, detalhes dos bens, as características, dimensões, número de série, fornecedor, fabricante, se é nacional ou importado, o centro de custos, entre outras informações. Para isso é fundamental que sua empresa faça um checklist com todos os itens que entende ser importante nesse momento da catalogação. E é importante que alguns dos itens a serem catalogados sejam campos obrigatórios, evitando com isso que a base de dados que será montada com esse inventário físico tenha uniformidade. Isso é fundamental para o sucesso de informações que serão pesquisadas futuramente. Existe um procedimento quando se realiza inventário, seja ele de estoque ou de ativo imobilizado, para que tenhamos a precisão desse levantamento. Existe um processo chamado cutoff, onde é comum ser realizado o cruzamento das informações catalogadas com o número de ativos para que placas não sejam perdidas, itens inventariados não fiquem de fora de todo o processo. Um outro ponto importante é que todo esse levantamento deverá contar com a participação de vários profissionais, sejam eles inventariantes, auditores, coordenadores, entre outros. Com isso, a padronização das informações deve acontecer para evitar que tenhamos bens com as mesmas características, com informações com descrições totalmente distintas. Toda essa uniformidade das informações deve ser acompanhada de perto e corrigida assim que identificada. Para isso, é fundamental ter o acompanhamento online. Esse é um procedimento que algumas empresas especializadas em levantamento físico têm como padrão. O acompanhamento online para que as correções possam acontecer assim que identificadas as inconsistências. Após todo o levantamento físico, é fundamental que coordenadores e gestores do projeto apresente um relatório contemplando todos os itens inventariados. E uma análise deverá ser feita em todo esse relatório. Na sequência, é importantíssimo que seja realizado a conciliação físico-contábil. Essa conciliação consiste em comparar o relatório de todo o levantamento físico com o relatório contábil que a empresa tenha. E caso a empresa não tenha um relatório contábil consistente, é natural que a empresa tenha relatórios extracontábeis, relatórios da manutenção, relatórios do departamento de TI e relatórios de alguns departamentos que tenham esses controles de forma paralela. É fundamental ter essas informações para serem comparadas com o levantamento físico para que possa ser identificado se alguns bens que eram controlados de forma extracontábil não foram contemplados no relatório geral do ativo imobilizado. Caso isso ocorra, deverá ser feito um saneamento das sobras, sejam elas físicas ou contábeis, focando principalmente no top 10, nos itens de maior relevância monetária para que sejam identificados. É muito comum ocorrer em empresas o não cruzamento das informações e, ao final, após apresentar todo o relatório analítico do inventário, identificar que alguns bens ficaram fora desse projeto. Com a conciliação e o saneamento físico-contábil, podemos eliminar o risco da não identificação de ativos. Ao final de todo esse processo de cruzamento e consistência dos números, é importante que o relatório de inventário patrimonial, seja sumarizado por grupos de contas. E depois, esse relatório sumarizado e devidamente valorizado, os números devem ser cruzados com os números da contabilidade, do balanço patrimonial de sua empresa, tanto custo de aquisição quanto depreciação acumulada, para que uma comparação entre as duas bases, inventariada e a contábil, possa ser comparada e os ajustes definidos como ajuste de inventário. É óbvio que, nesse momento, a participação de contadores e controles são fundamentais para a definição dos ajustes.
De forma geral, empresa que leva muito tempo para realizar o inventário patrimonial costumam ter ajustes grandiosos. Entretanto, cada caso é um caso e precisa ser analisado como se dará esses ajustes em sua empresa. Após todo esse processo de inventário patrimonial, que terá seu tempo definido de acordo com o volume de itens que a empresa tem em seu parque patrimonial e também pelo volume de unidades que contemplam o grupo empresarial, é fundamental que a empresa defina um grupo para realizar de forma aleatória inventários cíclicos, inventários rotativos do ativo imobilizado. Tudo isso visa dar maior precisão, maior assertividade à gestão patrimonial, que é um braço da gestão empresarial. É fundamental que sua empresa tenha muito claro esses procedimentos para que o ativo imobilizado seja um grupo de contas com valores devidamente conciliados e consistentes na apresentação do balanço patrimonial. A AXS Consultoria Empresarial é especializada na realização de inventários e avaliações. Temos a expertise de diversos projetos realizados em todo o território nacional para empresas dos mais diversos segmentos e portes. Nossos profissionais têm a experiência de terem realizado projetos em grandes grupos empresariais do Brasil, vivendo desafios dos mais diversos na área de inventário e avaliação patrimonial. Nossos serviços visam atender normas técnicas e também a legislação contábil e são realizados por meios de aplicativos, ferramentas tecnológicas específicas para levantamento do ativo imobilizado. Temos também em nossos serviços a possibilidade do acompanhamento online de todo o projeto. Vamos conversar. AXS Consultoria Empresarial. Somos especialistas na realização de inventário e avaliação patrimonial, sempre atendendo normas técnicas e a legislação contábil. Aguardamos você. AXS Consultoria Empresarial.